Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live de aquecimento do desafio Você na Medicina. Esse evento 100% online, 100% gratuito, que vai começar no dia 29 de janeiro. Vão ser 4 aulas teóricas e práticas de neurociência da aprendizagem para mostrar para você como pessoas comuns conseguiram passar em medicina com apenas 60 dias de estudo, mesmo começando do absoluto zero, e que você pode pegar esse mesmo método e replicar ele em 2024 para que você também tenha o mesmo tipo de resultado que eu tive e que os meus alunos tiveram. E na nossa live de aquecimento, que a gente está fazendo várias lives, né, de aquecimento para o evento que começa segunda-feira, dia 29 de janeiro. Hoje, então, nós vamos conhecer a história do José, um aluno que seguiu esse método, né? Então, não foi só eu que passei em medicina, teve outros alunos meus que aplicaram essa metodologia e também conseguiram passar em medicina. Então, hoje nós vamos conhecer a história do José, que abandonou a faculdade de Direito para passar em medicina. Passou em medicina com 60 dias de estudo, né? Ele nem ia se inscrever para fazer o vestibular, né? E resolveu se inscrever para o vestibular e conseguiu passar. Então fica até o final dessa live de hoje para você conhecer a história do José, tá? É uma história de vida muito bonita. Então acho que você vai aprender muito com ele, né? Porque o sucesso deixa rastros, né? Então a história dele vai inspirar você para que você também possa realizar o seu sonho. E caso você não tenha feito ainda a sua inscrição no Desafio Você na Medicina, eu vou deixar o link aqui abaixo para você se inscrever no Desafio Você na Medicina. E aí você pode se inscrever, coloca o seu melhor e-mail e depois você entra no nosso grupo VIP do WhatsApp. Nesse grupo VIP do WhatsApp eu vou mandar resumos, vou mandar materiais em PDF, vou mandar link das aulas, enfim, vou mandar tudo que for importante, eu vou mandar nesse grupo do WhatsApp VIP, né? Comigo e com a galera aí que está participando desse evento 100% gratuito, não precisa pagar nada, vão ser 4 aulas, começa na segunda-feira, dia 29, e termina no domingo, dia 4 de fevereiro, tá? Então já aproveita aí para você já se inscrever, tá bom? Então, se não se inscreveu, se inscreve aí e fica até o final da live aí para conhecer um pouquinho da história do José, que virou um grande amigo meu, né? Virou um grande amigo aí da medicina, tá bom? E Léo, Querido, tudo bem? Bem, como é que graças a você Deus. E tá? você? Tô Cara, ótimo. estamos na correria, né? Estamos na correria do hospital, Sim, trabalhando na emergência agora, né? Tá uma loucura. eu Mas, imagino. José, conta para mim da onde que você está falando, para mim Eu sou de saber. Jardim. Sou de Jardim, Mato Grosso do Sul, interior de Mato Grosso do Sul. Do interior. Olha só, que Sim. interessante. E hoje eu quero conhecer um pouquinho mais da tua história, porque quando a gente faz ali as mentorias em grupo, né, com os alunos da ATM, Sim, acaba que eu não tenho oportunidade de conhecer a história de cada um dos alunos, né? E como eu tenho esse sim. propósito, né, de ajudar cada vez mais pessoas comuns se tornarem médicos, né, e poder realizar o sonho de virar o primeiro médico da família, eu queria poder conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Porque, não sei se tu sabe, eu quero escrever um livro, né? Com a história dos Ah, alunos, cada livro, cada aluno vai ter um capítulo nesse livro, né? Olha só que interessante. Mas, olha assim, só. José, eu sempre começo perguntando para os alunos, por que tu escolheu medicina? Por que tu não escolheu enfermagem, fisioterapia, engenharia, direito? Então, Léo, desde criança eu tenho uma avó que ela tem artrite e reumatismo. Uhum, Então, ela foi uma mulher muito batalhadeira, ela cuidou dos filhos, ela trabalhava. E aí, hoje eu vejo a situação dela, como ela está, e isso sempre me atingiu muito, sabe? Então, eu cresci alimentando esse desejo de poder ajudar as pessoas. E aí, quando eu estava no 8º ano do ensino fundamental, eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha que me preparar para alguma coisa. E eu acabei eliminando essa ideia da medicina, porque eu não via condições em mim, sempre estudei em escola pública, não via condições, sabe? Os professores também não ajudavam muito, uhum. Tu não estimulavam. era o aluno nota 10? Não, não era. Eu era o aluno, eu não era o pior aluno. Eu era ali um aluno média. Era bem difícil eu passar da média, mas eu não era o pior, assim. Uhum, E os meus pais sempre me incentivaram a estudar e tal. E eu acabei conseguindo o ProUni, 100% de uhum, bolsa em direito. uhum, Então, eu saí do ensino médio, consegui o ProUni, comecei a estudar, só que desde a primeira aula, na verdade, eu vi que eu não ia ser feliz ali. uhum. Mas assim, E hoje olhando para trás, assim, o que que tu acha que motivou, assim, que fez você desistir da medicina?
Porque quando eu analiso, por exemplo, o que fez eu desistir da medicina, eu vejo que eu escutei muito na escola, né, dos professores, ó, quem tira 10 pode fazer medicina, quem não é um aluno nota 10 não pode fazer medicina. O que tu acha, assim, que fez você ter essa crença limitante de não querer fazer medicina, coisas que você viu na escola, situações que você passou, que tu acha que podem ter influenciado nisso? É que, na verdade, na minha família, são bem poucos os graduados, tanto do lado do Uhum. meu pai quanto da minha mãe. Tu não E nasceu em na berço de minha, ouro. e a minha, eu estudei a partir do quinto ano em escola estadual. E a minha escola estadual era considerada a pior da cidade. Então, não estava muito dentro da minha realidade. Eu não sabia como atingir esse objetivo. Então, eu acredito que foi por isso que eu acabei eliminando a ideia, a princípio, de começar o curso Uhum. de medicina. Eu não E tinha ninguém também, como referência que subiu assim. Então, eu uhum, acho que foi isso. na tua família também não tinha médicos, não tinham pessoas que tinham feito Não, não. medicina, né, que eram doutor? Não, não. Na verdade, assim, a minha família mais próxima, a primeira que se Teu pai, tua formou, mãe, por exemplo? o meu pai, ele foi, o meu avô, pai do meu pai, ele é pedreiro até pouco tempo, agora ele está doente, então ele acabou Uhum, largando. E o meu pai, com muito esforço, conseguiu passar no concurso da PM. A uhum, minha mãe se formou em pedagogia com 38 anos, agora ela está com 41. Então, uhum, foi depois de muito tempo ela conseguiu o sonho da vida dela, que era dar aula. uhum. E o que eles Então, falavam, o que teus pais falavam para ti? Porque a minha avó sempre falava para mim, né, agora que eu fui para os Estados Unidos, né, ela sempre repetia essa frase, que a caneta é mais leve que a enxada, porque ela tinha vindo da sim, roça. E como que foi assim a motivação dos teus pais para te incentivar a estudar? Eles falavam isso para você que tu tinha que estudar, sim, que tu não tinha com nascido em berço de certeza. ouro? Com certeza. O meu pai, desde os 8 anos de idade, ele ajudou o meu avô na construção civil. Então, ele Uhum. sempre incentivou, olha, para você ter uma vida boa, você tem que estudar. Ou você estuda, ou não tem, não tem outra opção, é só o estudo mesmo. E a minha mãe também sempre incentivou a estudar. Sim. É porque o único caminho que tem para você conseguir ascender na vida, né? Infelizmente nós estamos no Brasil, nós não estamos na Europa, nos Estados Unidos, né? Que é onde tem mais É, mobilidade social. E aí você então termina o ensino médio, ingressa no curso de direito. Aí na primeira aula tu já apontou no lugar errado. Como é que foi isso? na primeira aula eu tive uma sensação de que eu estou no lugar errado, aqui não é o meu lugar. E eu alimentei muito aquela esperança de não, eu vou passar no concurso. Por quê? Não tinha outra área, e eu não queria outra área da saúde para eu lembrar daquele sonho frustrado. Então, eu falei, vou mudar. Eu comecei a investigar, e eu nunca fui muito bom em matemática, e aí eu acabei pesquisando um curso que não teria muito matemática. Daí eu encontrei logo de cara o direito, e eu resolvi fazer. Aí, deu tudo certo, consegui a bolsa, graças a Deus, só que eu sabia que aquilo não era para mim. E aí eu cursei o primeiro ano, e assim, detalhe, eu moro a pouco mais de 200 quilômetros de distância da minha faculdade, Uhum. da minha antiga faculdade, na verdade. Sim. E é na outra cidade, então eu pegava o ônibus 3:30 da tarde, chegava lá às 7 horas, ou saía da faculdade 10 da noite, chegava 1:30, 2 horas da manhã, então essa era a minha vida, todo dia. Uhum. E assim, eu passava por todo esse sofrimento e era um sofrimento que para mim era em vão. Eu não tinha o prazer naquilo, sabe? Uhum. E aí eu completei 18 anos. E em fevereiro de 2020, eu tive um acidente de trânsito Uhum. que resultou na amputação da minha perna. Uhum. Então, eu sou amputado, eu uso a prótese hoje, graças a Deus, com o auxílio do SUS, que a gente tem a Uhum. Serapai aqui em Mato Grosso do Sul, que é muito boa. E aí Uhum. eu consegui pôr essa prótese. E eu creio que o tempo que eu passei no hospital ainda despertou mais ainda esse desejo de fazer medicina, porque eu via o empenho dos médicos, da equipe hospitalar em geral, os enfermeiros, os técnicos, e aquilo assim, meus olhos brilhavam, eu naquela situação do acidente, mas os meus olhos brilhavam. Então, eu acho que isso foi me motivando. E aí eu tive muita aula online por causa da pandemia, né? Uhum. E assim, e eu sempre com aquele desejo, nossa, como eu queria ter aula E de o anatomia. acidente, uhum. Oi? Essa questão do acidente, assim,
te trouxe essa proximidade com a medicina, porque provavelmente o médico deve ter te explicado a tua situação, o teu quadro clínico, né? A questão da amputação, como que ia funcionar, né? Provavelmente eles devem ter te falado que a tua vida não ia acabar, que você ia ter várias possibilidades. E como que foi essa tua conexão com a medicina? Assim, você acha que foi um sinal assim para você? Porque quando eu vejo que tem várias coisas que marcam a nossa vida, né? Você acha que esse foi um marco assim na tua vida para dizer, pô, o meu lugar é na medicina? Ah, com certeza, Léo. Com certeza. Quando eu vi os internos no hospital, assim, eu tinha concluído já 1 ano do curso de Direito, mas eu me imaginava vestido jaleco. E era uma coisa assim que eu nunca, na verdade, tinha contado para os meus pais que eu queria fazer medicina. Porque eu entendi assim que, bom, eles não vão ter condições de me bancar num curso e eu também não vou ter condições de passar. Então, eu não vou entristecê-los. E eu decidi não contar. E assim, foi uma revelação muito grande quando eu avisei a minha família que eu tinha passado no vestibular. Foi Mas assim, um choque. o que motivou você a não contar para sua família o seu sonho, a sua ambição, né, de querer ser médico, né, que a ambição é diferente de ganância, né? Ganância é você fazer tudo pelo dinheiro, coisas erradas. A ambição é você querer ascender na vida, você querer prescrever um tratamento top para as pessoas, e para isso você precisa estudar muito, precisa ter conhecimento. Sim. Você não acreditava em você tinha problemas de autoestima? Porque assim, eu tinha vários problemas de autoestima e eu sei que isso me prejudicou bastante, né? Você tinha esses problemas de autoestima, de não acreditar em você, de não se sentir capaz? Com certeza. Eu tinha sim, porque eu sempre tive colegas que eu sabia que tinha mais inteligência, na verdade, do que eu, né? Então, assim, aquilo me deixava para baixo, eu sempre me interiorizava nas aulas, assim. E é o que eu te falei, eu sempre fui um aluno mediano. Era raro eu sair da média. Sempre passava, nunca fiquei de recuperação, mas era assim, naquele esforço. Uhum. E você não tinha, então, essa confiança de, pô, eu posso ser médico, eu posso ser doutor? Não. Eu fui ter essa confiança depois que você entrou no meu caminho. Porque antes eu não tinha. Eu não tinha. Deixa eu te contar como que eu conheci você, o seu curso, a história de vida. Eu estava desesperado no segundo semestre do ano passado. E eu já vinha desde, na verdade, o acidente, alimentando mais essa ideia de, nossa, eu poderia ter feito medicina, poderia tentar pelo menos uma vez. E, assim, eu estava desesperado estudando direito tributário. E direito tributário tem muita matemática, muita conta. E aquilo me assustava de uma maneira. E eu pesquisando vídeos no YouTube, apareceu um anúncio seu. Não sei como, que o algoritmo do YouTube te colocou no meu caminho. Porque direito não é o nosso, né? Não, Tem nada a ver com medicina. Isso, Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou olhar esse anúncio. Olhei, aí eu lembro que você falava assim, você que é de Mato Grosso do Sul e tem interesse em medicina, e você contou, assim, não me lembro muito bem da sua fala, mas eu sei que aquilo me chamou a atenção. Aí eu me inscrevi na maratona. Assisti algumas aulas introdutórias, que você sempre faz antes da maratona, e aquilo foi alimentando meu desejo. E eu não tinha contado para ninguém, era só eu e o curso. Eu fui contar, na verdade, para minha mãe quando eu precisei comprar o método. E você não ficou com medo de ser um golpe? De ser um golpe da internet, ser um picareta, charlatão? Olha, Léo, as suas palavras me trouxeram confiança. E eu pesquisei também a história de vida dos alunos que foram aprovados, eu vi a matéria da Carlúcia no G1, então aquilo trouxe mais credibilidade, embora só as suas palavras eu já tinha acreditado, sabe? Eu sabia que eu tenho uma colega, que é minha ex-colega, minha amiga, ela virou minha amiga, uma senhora de 62 anos, professora de língua portuguesa, o sonho dela era fazer direito. E aí eu virei amigo dela na faculdade. E ela havia comentado que existia a metodologia ativa, não entendia muito disso, sabe? E ela falou, nossa, essa nossa faculdade é muito ruim, é só metodologia passiva, é só os professores falando, e a gente não aprende nada.
E aí, quando você tocou nesse assunto da metodologia ativa, do método PBL, que a minha amiga já tinha comentado comigo, isso me chamou a atenção. Eu falei, não, isso existe, isso é verdade, ela já tinha comentado comigo, que é um método de estudo que as universidades grandes do mundo por aí usam. Então, isso deu credibilidade. E eu acompanhei a maratona, assisti todas as aulas, e aí, no dia que você abriu o curso, eu lembro que eu acordei 10 minutos antes, era 5 da manhã que ia começar as inscrições, eu desesperado. Mas antes eu tinha comentado com a minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, foi um susto para ela, né? Eu tinha 4 anos de direito, do nada, medicina, como assim? Aí eu conversei com ela, falei, por favor, me ajuda, assim, olha só, ele está praticamente dando de graça e ele não sabe se ele vai abrir outra turma. Falei, eu preciso disso, nem que eu comece a estudar ano que vem, eu preciso disso, preciso garantir isso, é a minha vida. E aí a minha mãe falou, não, filho, tudo bem. Daí ela comprou, parcelou no cartão e tudo mais. E ela acreditou em mim ou ela ficou com medo, assim, achando que era um golpe, alguma coisa assim? Tu chegou a mostrar as aulas para ela, os depoimentos dos alunos? Eu mostrei a sua história de vida e, assim, eu nunca dei trabalho, na verdade, com os meus pais. E, assim, eles confiam muito em mim. E eu falei, mãe, é verdade isso daqui, eu vi a história dele, eu confirmei na internet, é verdade, sabe? E ela falou, então tá bom, vou confiar em você. E aí ela me deu essa força. E assim, só ela, meu pai ainda não sabia. Porque meu pai é mais chucra, militar, sabe? Então eu fiquei assim, bom, para não acabar com o meu nível emocional, não vou contar para ele, só vou contar depois da aprovação. Aí eu fazia o meu estágio que eu consegui na Justiça Aonde do que Trabalho. Era? Justiça do Trabalho, Na Justiça do Trabalho, sim, sim. Aí eu não ficava muito em casa, eu saía de lá, já ia para a faculdade, então, sim, foi difícil encontrá-lo. E a minha mãe me deu essa força, e eu comecei aplicando o seu método, assim, eu assisti todas as aulas da maratona, eu comecei aplicando na área de linguagem, para teste, na verdade, na área de linguagem e no curso de Direito. Eu quero que você saiba que até no curso de Direito o seu método funcionou. Eu adaptei ali para as matérias e eu me surpreendia. No último semestre da faculdade que eu fazia, eu fui com as melhores notas, utilizando seu método. Porque eu tinha continuado o curso, eu planejava assim, bom, eu nem vou fazer esse ano vestibular, vou deixar para começar a estudar muito no ano que vem. E eu estava ainda nessa ideia, insegurança, será que eu tranco, será que eu não tranco, será que eu desisto, estudo, ou estudo e estudo para vestibular. Aí eu não ia fazer, eu fiz a minha inscrição no vestibular faltando, acho que 2 dias para encerrar, sabe? E eu já tinha testado, vi que eu comprovei isso no método, nas 2 provas de cada disciplina, saí muito bem. E uma coisa que o método me ajudou muito foi a estabilidade do meu nível emocional. Eu consegui perceber, não, isso aqui está me causando um estresse, uma ansiedade maior, então vou deixar de fazer, sabe? Então eu acho que foi o que mais me ajudou, foi a controlar a minha ansiedade, que sempre foi o meu problema. Nas provas, às vezes eu até poderia ter ido melhor, só que por causa da ansiedade, me atrapalhou muito. E aí o método me ajudou nisso, e eu vi que me ajudou também no estudo da área de linguagem, do vestibular. E exatas, como é que foi a aplicação do fax para exatas? Porque, por exemplo, tem um aluno nosso, o Natan, que ele fala o seguinte, Léo, eu tremia em pensar em exatas. Quando eu comecei a aplicar o fax, eu comecei a ganhar confiança e segurança e o meu nível emocional ficou regulado. Como é que foi a tua experiência com o fax para aprender exatas? Olha, eu apliquei o fax muito pouco, porque, como eu te falei, eu comecei aplicando nas disciplinas do curso de Direito e na área de linguagem. E aí, quando eu comecei a aplicar o fax, logo eu já fiz a prova do vestibular. E aí, quando eu fiz a prova do vestibular, eu falei assim, nossa, mas o que está acontecendo? Comecei a lembrar, falei, nossa, comecei a lembrar dos meus professores do ensino médio, já fazia 4 anos que eu não tinha visto mais. E assim, nossa, o que está acontecendo? Aí eu fui escrevendo assim, sabe? E na área de linguagem, eram 15 questões. Eu acertei 10 das 15. Então, olha, realmente funciona. E assim,
o seu curso me chamou atenção por causa também da mentoria durante o curso, né? Eu sabia que se eu precisasse de ajuda, eu poderia contar com vocês. Então, eu fiz aquela prova tranquilo, eu já tinha concluído as disciplinas do curso de Direito, eu falei, vou fazer para teste, para ver o meu E nível quanto tempo emocional. deu da tua entrada no curso até o dia da prova? Olha, o curso foi em setembro, foi agosto, entre setembro e agosto, se eu não me engano, que você abriu as vagas. E Provavelmente foi eu setembro, foi a última turma de setembro. Isso, isso mesmo. Aí eu comecei a aplicar, acho que 15 dias depois, eu estava envolvido com isso, aquela insegurança, sabe? Será que eu começo, será que não? Bom, a vaga do curso eu já tinha conseguido. Então eu sabia que eu ia ter ele ali disponível para mim. E aí eu falei, bom, vou começar aplicando aqui no curso, ver se eu vou me sair bem, ver se eu vou aprender o método certinho. Fui adaptando. Aí quando eu vi mesmo que funcionou, pelo menos na área de linguagem no curso, eu comecei a aplicar as outras áreas. E aí eu já fiz o vestibular. Depois que eu terminei, depois que eu terminei o vestibular, eu entrei em férias. E aí a minha avó, ela é assentada, ela mora no assentamento, bem mais longe do que daqui de casa, na outra cidade, é fronteira com o Paraguai. E eu fui passar as férias lá. E aquele sentimento, nossa, mas será que eu passei? Eu sinto que eu fui bem, será que eu passei? E aquela sensação, né? Aquela angústia, aquele medo, e eu já não consegui fazer mais nada. Eu ia continuar estudando, não consegui estudar mais. E eu falei, não acredito que isso desestabilizou o meu nível emocional. E agora, né? E aí saiu o resultado preliminar, daí quando eu vi, eram 6 na cota de deficiente. Quando eu vi ali, assim, eu calculei acho que umas 4 vezes a nota de todo mundo, com os pesos, assim, calculei manual, no sistema da universidade, fiz várias vezes aquilo, sabe? Tirei print, coloquei tudo em ordem, assim, para ter certeza de que eu estava em primeiro. Aí eu fui falando pro meu pai, contei pro meu pai, ele se surpreendeu, ele não esperava. A minha mãe... Primeiro lugar, na rua. Primeiro competindo lugar, com várias pessoas, né? Porque tem 6 vagas, mas tem, que nem no meu caso, tinha 5 vagas, mas tinha milhares de pessoas concorrendo, né? Eram seis candidatos para uma vaga. Eram então, 6 para uma. Então, para tu ver, né? O quanto que... Então, e assim, quando eu parei para refletir que era uma vaga, e ou eu passava ou eu não passava, não tinha segundo lugar, era aquela primeira e só. Eu fui refletir isso depois que eu tinha feito a prova. Então parece que Deus deixou... E quando que tu fez a prova? Tu fez a prova em novembro ou dezembro que tu fez a prova? Dezembro, foi em dezembro. Então deu bem certinho, mais ou menos ali, um ciclo de 60 dias, né? Sim, aí eu fiz a prova dia 4 de dezembro, na outra cidade. Nossa, foi uma correria para eu conseguir fazer essa prova, escondido. Eu tinha que selecionar quem que eu ia pedir ajuda para ir fazer essa prova, sabe? Então, que legal, cara, que legal. No fim, meu avô que me levou, eu contei para ele que eu fui fazer isso depois que eu terminei a prova, na volta para casa já. Eu lembro muito bem, ele estava dirigindo, o olho dele cheio de lágrimas. Ele falou assim, não, Deus vai te abençoar, você vai passar. Assim, foi surreal. E até agora não caiu minha ficha que eu fui aprovado, na verdade. E assim, quando você viu o seu nome, passou um filme na sua cabeça do acidente, onde você teve ali uma amputação. Qual foi o teu sentimento ali na hora que tu viu o teu nome? Léo, assim, o resultado final com homologação era para sair hoje. E eu sempre olhava a todo tempo o sistema da universidade. Eu entrava lá no site e atualizava a página, sabe, várias vezes. E assim, a universidade antecipou a divulgação. Antecipou na sexta-feira. E eu não sei como eu não entrei nesse portal da universidade no fim de semana. Eu não entrei na sexta-feira à tarde, que foi quando foi publicado. Não entrei no sábado. Fui entrar não. Eu vi uma notícia no jornal do meu estado, falando a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul antecipa os resultados. Quando eu li aquilo, meu Deus, meu coração parece que estava aqui, assim, sabe? Pulando. Eu falei, nossa, já saiu o resultado, e agora eu preciso ver. Aí eu não entrava. Aí eu consegui. Carregou a página, pesquisei meu número de inscrição, que era o primeiro edital, era o resultado final, e depois a homologação com os nomes. Aí eu pesquisei meu número de inscrição, não estava dando.
Aí assim, falei, eu não acredito, como assim? Cadê? Cadê? Mas era o site que não estava atualizando a página. E isso tudo colaborou, minha ansiedade estava 1000, meu coração acho que, sei lá, estava saindo já. E aí apareceu, e quando eu vi lá minhas notas de primeiro lugar, falei, nossa, não é possível, não é possível. Aí eu fechei o edital, abri o outro, que era a homologação com os nomes. Aí quando eu pesquisei meu nome lá, que eu vi em primeiro lugar, e eu sabia que só tinha uma vaga, nossa, o coração quase explodiu. Aí eu já Que gritei, eu legal. tava no meu quarto, já gritei pra minha mãe, falei, mãe, pai, passei, olha aqui, passei meu nome. Então, assim, foi extraordinário. E aí você contou para a família inteira que você tinha passado? Como é que foi? Quem foi a primeira pessoa que tu ligou, que tu contou? Nossa, eu contei pra minha avó, contei pra minha prima, pros meus tios, pra todo mundo. Na verdade, eu ainda tô contando, acho que tem gente que ainda não sabe. Mas assim, eu coloquei, atualizei. Eu não tinha Facebook nem Instagram. Eu tive por muito tempo, mas eu excluí todas as minhas Tu redes sociais em aplicou bem o 2015. método, né? Porque o método Sim, preconiza tu deletar as redes sociais, né? sim, aham. E eu tinha excluído em 2015, durante a escola, no 9º ano, porque eu vi que o estudo começou a pesar mais, então eu falei, nossa, estou perdendo muito tempo aqui. Então eu excluí, deletei todas as minhas redes sociais. Eu tinha tudo, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. E eu excluí. E eu criei um Instagram e Facebook para poder acompanhar o curso. Porque eu falei, não, vai que ele publica alguma coisa, eu preciso ter acesso a essas redes sociais. Então eu não tinha, e as pessoas sabiam que eu não tinha. Então eu era isolado das redes sociais. Aí quando eu criei, eu coloquei meu nome lá, eu tinha colocado outro nome abreviado, sabe, para as pessoas não me encontrarem enquanto eu estivesse estudando. E aí eu só tinha você e a Carluça, se eu não me engano, só vocês dois no Instagram, só para eu acompanhar mesmo. Uhum. E assim, quando eu atualizei minha bio e eu coloquei a minha foto lá, as pessoas começaram a mandar e tipo, como assim você não estava terminando direito? Como assim você passou? Nossa, parabéns, você merece, sabe? Sim, recebi muito elogio. Professores meus muito queridos da época de escola me mandaram parabéns. Sim, é uma alegria imensa. Que legal, cara, que legal. E assim, tu tem noção o quanto é importante você fazer medicina? Porque você teve uma amputação, você teve um acidente, né, que culminou ali, e o quanto você vai representar outras pessoas que tiveram o mesmo acidente que você. Por exemplo, eu tenho um amigo meu da época da educação física que ele teve um problema no plexo braquial, então ele não movimenta o membro superior esquerdo. E ele tinha esse sonho de medicina, mas ele falava assim para mim, pô, Léo, mas, cara, eu não consigo mexer o meu braço, como é que eu vou fazer medicina? Eu falei, não, cara, tu tem que fazer, tu pode, qualquer pessoa pode, né? Tu aprende a escrever com a mão direita, tu sabe, tu dá um jeito, assim, a gente vai junto. E aquela coisa, não, mas eu não sou capaz, eu tenho uma deficiência, eu tenho isso, sabe? E eu entendo, eu tenho total empatia. Então, tu tem noção o quanto que a tua aprovação em medicina, o quanto que você fazer medicina vai motivar outras pessoas que têm o mesmo problema que você a fazer medicina? Com certeza, eu creio que eu vou abrir o horizonte para as pessoas. Eu tenho certeza disso. Assim, eu conheço várias pessoas deficientes, inclusive na Terapai, que foi onde eu consegui a prótese pelo SUS. Assim, eu conheci histórias de vidas assim completamente diferentes da minha e superações, e aquilo sempre, sabe, se um dia eu fiquei triste, não durou mais que um dia depois da minha amputação, sabe? Eu tive realmente muito apoio da minha família, dos meus irmãos da igreja também. Tu Então, acredita em assim, Deus? sim, acredito em Deus. Sou Que cristão. legal. E assim, eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida e eu vejo isso se cumprindo agora com a aprovação em medicina mais ainda, sabe, Léo? Cara, Uma vez, sim, com incrível. certeza. E assim, Deus sempre falou, né, nos cultos que eu ia, que ele ia mudar meu caminho, ia mudar completamente meu caminho. E assim, eu não esperava que seria isso. E tão cedo, sabe? E mudou, e nossa, foi assim, muito bonito mesmo, o agir de Deus. E muitas vezes eu me perguntava, José, por que eu nasci com um problema no cérebro? Por que eu tenho um problema? Por que eu não aprendo? Por Você que eu tem sou burro? Por TDAH, que eu... né, Léo? E dislexia, então eu escrevo as palavras erradas.
E algumas palavras também tenho dificuldade para pronunciar. E aí eu sempre me questionava, né? Por que que eu tive esses problemas? Por que que eu não aprendo? Por que que eu sou burro, né? E só que se eu tivesse sempre tirado 10, eu não teria criado o método Atleta da Mente. Com Então certeza. eu fui E para os tá Estados ajudando tanta Unidos. gente. Eu fui Com para os Estados certeza. Unidos, eu aprendi com os norte-americanos, eu conheci neurocientistas, eu tenho WhatsApp de professores da Harvard, que era um Que sonho legal. meu, entendeu? Então, se eu sempre tivesse aquele aluno nota 10, eu não ia ter calos, entendeu? Eu não ia sentir, eu não ia conseguir ter a empatia que eu tive para te ensinar, entendeu? Porque uma coisa é o cara tirar Perfeito. 10 e querer te ensinar, outra coisa é o cara sempre tirar zero, entendeu? Então, eu tenho esse background. Então, eu vejo assim, né, e eu sinto isso, que a tua aprovação em medicina é muito maior do que você imagina. É uma coisa assim que, imagina, ó, o meu canal no YouTube, ele já atingiu 1 milhão de pessoas. Então, imagina que esse vídeo aqui, ele vai ir para o YouTube e várias pessoas vão ver a tua história, vão conhecer a tua Pois história e vão é. pensar assim, cara, olha eu aqui, estou desistindo do meu sonho de realizar, de fazer medicina, porque se Deus deixou você sonhar, porque você pode, é que Ele É quer porque te eu dar. posso. Então, Realmente. o pessoal vai ver assim, pô, se o José conseguiu, eu também consigo, que talvez foi o sentimento que tu teve com o depoimento dos alunos. Sim, não, o seu depoimento em questão, a minha mãe, se eu não me engano, ela fez uma especialização em alunos com TDAH e dislexia. E o assunto da dislexia durante o curso de pedagogia dela foi um curso que chamou muito, uma área assim, que chamou muita atenção. E aí, quando eu contei, mãe, é o seguinte, ele tem TDAH, dislexia diagnosticado, e ele conseguiu passar. Então, acho que isso também deu mais credibilidade para ela. Uhum. Que legal, cara, que legal. E José, qual que está sendo a tua expectativa assim para o curso de medicina? Você está ansioso? Porque eu acho que vai começar agora, daqui um pouquinho as tuas aulas. Quando começam as tuas aulas? Nossa, os veteranos do meu curso já me encontraram no Instagram, já me colocaram nos grupos de WhatsApp. Nossa, estava uma conversa danada. Vários vieram no meu privado me parabenizar pela aprovação, assim, a gente já tem todo o esquema, já tem praticamente todo o suporte dos veteranos no curso, antes mesmo de entrar, entendeu? Então, Que legal. assim, assim, acalmou, só que, assim, me deixou um pouquinho mais ansioso, porque, assim, a questão do trote, eu sempre fui muito quieto, muito reservado. Então, assim, tem muita coisa que vai ter que fazer, entendeu? Durante uma semana. Então, assim, as expectativas são boas, me assustam um pouco, mas são boas. Uhum. E tu tem uma noção assim, mais ou menos, de qual área que você quer seguir na medicina? Qual área que você se identifica mais? Ah, Léo, com certeza é a reumatologia. Uhum. É a área que eu me interesso, a reumatologia e a pediatria. São Uhum. essas duas áreas que eu tenho interesse. E por que tu tem interesse? Tu tem uma história em relação a essas duas? Da reumatologia é por causa da minha avó, por causa do problema de saúde dela, e eu vejo a dificuldade que ela tem enfrentando o SUS. Então, assim, demora muito para ela achar um especialista. Ela sofreu muito e sofre até hoje por causa disso. Então, eu acredito que falta muito esse profissional dessa área, sabe? E a pediatria porque me encanta cuidar de criança, sabe? Fazer o tratamento das crianças, me encanta mesmo. Então, assim, eu tenho Uhum. muito desejo dessas duas áreas. Perfeito. E quando tu virar médico, você for doutor José, o que tu pensa em fazer assim para ajudar a sua família, para ajudar o seu pai, para ajudar a sua mãe, para ajudar as pessoas que investiram em você, seu avô, né, que foi pedreiro, né, e trabalhou na construção civil. O que tu pensa em retribuir para a tua família que te deu tanto apoio moral? Nossa, o que eu penso é assim, José, eu estou precisando de tal coisa. Eu falo, toma, entendeu? Estou precisando de tanto, então toma o dinheiro, sabe? Assim, é o meu maior desejo, poder retribuir toda a minha criação, toda a forma como eles cuidaram de mim até aqui. Então, assim, um sentimento de gratidão pela minha família. Então, eu tenho esse desejo, poder ajudar quando eles precisarem. Perfeito. Isso é muito importante, né? Porque a gente nunca pode esquecer, né, as nossas origens, nunca Com esquecer de certeza. onde que a gente veio, né? Isso é muito importante, porque a medicina tu vai ver que tem muito ego, entendeu?
E aí você tem que tomar muito, você tem que estar sempre lembrando da onde que eu vim, né? Por exemplo, eu tenho foto aqui no meu telefone de eu entregando jornal, eu sempre posto essa foto para me lembrar da onde que eu saí. Porque a medicina, tu vai, né, as pessoas vão te tratando de forma diferente, elas vão te bajular, tem todo esse contexto, né? E Sim, aí tu tem que tomar muito cuidado para não subir pela cabeça, sabe? com certeza, com certeza. Assim, eu deixei para contar primeiro para as pessoas que sempre me apoiaram em qualquer decisão minha. Eu deixei para contar primeiro para essas pessoas. Aí os outros que foram descobrindo, eu fui aceitando as felicitações, mas sempre assim, né? Bom, será que essa pessoa realmente não é só um interesse? Uhum. Mas até agora os que eu conversei foram sinceros, eu senti que foram sinceros. E assim, qual que foi a reação do teu pai de ter visto você passar em medicina em 2 meses de estudo, aplicando o método Atleta da Mente? Como é que foi a reação dele, assim? Porque geralmente para tu passar em medicina demora 3 anos, demora 4 anos, demora 5 anos, Sim. e o filho dele conseguiu passar em 2 meses. Como é que foi a reação do teu pai, do orgulho dele? Nossa, assim, o meu pai como policial, então ele tem um pouco de preconceito com os advogados. Então, assim, primeiro ele deu graças a Deus de que ele não ia ter um filho advogado. E segundo, ele ficou muito feliz, Léo. Ele realmente ficou muito feliz com essa aprovação, com essa notícia. Ficou um pouco bravo por eu não ter contado para ele antes, ter contado só para minha mãe. Mas assim, agora ele já está aceitando. Nossa, ele contou para todo mundo, para o meu ex-chefe, para todo mundo. Saiu contando, sabe? O que que Ele ele entrou em falou? choque. Ele O que que entrou ele em choque. falava? Ele ficou mudo. E assim, ele ficou mudo, assim, passou, sabe, do jeitão dele, mas eu via, assim, no rosto dele que ele se espantou com essa notícia. E ele foi contando, muito feliz, contou para os colegas dele de serviço, os familiares dele. Nossa, ele ficou muito feliz, realmente. Ele E ficou. o Tanto pessoal te ele quanto mandou minha mãe. mensagem, pô, parabéns, tu passou em medicina. Não, não entendi, Léo. As pessoas te mandavam mensagem, parabéns, vai ser médico, vai ser doutor, como é que Sim, foi com isso? certeza. Mandaram bastante. Várias pessoas, inclusive. Assim, eu contei para minha amiga, que é a senhora de 62 anos, né? Assim, ela ficou muito emocionada, porque ela viu a minha vida antes do acidente, depois do acidente, ela sempre me prestou muito apoio, sempre Ah, me tu já estava na incentivou a faculdade quando estudar. tu teve o acidente de Sim, direito. eu fiz um ano de direito, e aí no outro ano, no dia que iriam iniciar as aulas, eu me acidentei. E tu tava dirigindo no carro? Como é que foi essa questão do acidente? Não, eu tava de moto. Tava de Hum, moto, aí uma caminhonete trompou em mim, avançou o sinal, aí trombou em mim. Inclusive, eu tinha hum. saído do salão, fui cortar meu cabelo antes do início das aulas, né? Era o primeiro dia, assim, era de tarde, no horário do almoço, 11h30, meio-dia mais ou menos, e foi Uhum. o horário do acidente. E daí você foi para o hospital, teve toda a situação lá. Sim, e assim, a minha cidade é muito pequena, então não tem especialista. E a gente depende de vaga zero na Santa Casa de Campo Grande, que é inclusive onde eu vou fazer a faculdade, lá em Campo Grande. E O mesmo assim, o hospital que acidente. tu foi atendido é o hospital que tu vai fazer a tua Sim, medicina. sim, e assim, pelo que eu investiguei assim na internet, o médico que fez a minha cirurgia, ele dá aula na mesma universidade. Caramba, cara, Então, tô arrepiado então aqui. eu acredito que quando eu encontrá-lo, talvez ele se lembre de mim, talvez não, né? Mas acho que se eu contar um pouco a história, ele talvez lembre. Ah, com certeza vai lembrar. Com certeza vai Uhum. lembrar. Daí você foi levado então para Campo Grande, depois do Sim, acidente. o acidente ocorreu 11h30 da manhã. Aí eu fui para o hospital da minha cidade e até sair a vaga zero para o hospital em Campo Grande, às 2h30 da tarde, 3 horas. Aí eu Uhum. cheguei quase 6 da noite em Campo Grande, eu fui na ambulância, cheguei quase 6 da noite e a cirurgia só foi meia-noite, Uhum. entendeu? Então ali já não tinha mais como, o médico foi bem claro comigo, ele falou assim, olha, se eu ligar o que tiver que ligar aqui, vou estar colocando um pedaço morto no seu corpo. Ele até explicou, sabe? Muito Uhum. tempo sem oxigenação, o sangue não circula. Aí eu entendi, desde o começo. Ele explicou assim, olha, está muito avançado hoje a questão de prótese,
Sim, você pode ter uma vida praticamente normal, com algumas limitações. E assim, eu confiei na palavra do médico, confiei em Deus também e autorizei ele a fazer a cirurgia. E assim, desde a minha recuperação deu tudo certo. Quantos anos Graças a tu Deus. tinha, José, quando tu teve a cirurgia? Eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 18 anos. 21. Eu fiz 18 anos dia 30 de agosto e dia 3 de fevereiro de 2020 eu sofri um acidente. Então fazia pouco tempo que eu tinha completado 18 anos. Tu vê, né, cara? Entendeu? E aí que vem a fé, né? Você acreditar que tudo tem um porquê, né? Sim, No final tu vai entender. com certeza. Tudo tem um porquê. Porque quando eu tava lá com dificuldades e eu via a vida que os meus pais tinham, faltava comida, não tinha condições, eu perguntava, né? Eu orava para Deus e perguntava por que tanta dificuldade, por que tanto sofrimento, né? E era ele me fortalecendo para mim aguentar a medicina, porque a medicina é um curso difícil. Tu entende? Com certeza. Então imagina quando você pegar uma situação dessa no hospital, você poder conversar e o paciente ver que você já passou pelo mesmo problema que ele. Então, Léo, é uma coisa que, assim, volta e meia eu tô pensando justamente nisso. E numa situação grave, assim, com um paciente quase perdendo as esperanças, eu poder contar a minha história de vida e criar, assim, um sentido a mais para a vida da pessoa, sabe? Uma esperança. Então, eu acredito que isso vai servir, sim, com certeza. Porque, por exemplo, no meu consultório, eu quero atender crianças com transtorno de atenção e hiperatividade, dislexia, transtorno de aprendizagem no geral. Porque eu já passei por isso. Então, quando você pegar um paciente acamado e ele vê todos os problemas que você teve e o quanto que você conseguiu superar esses problemas, ele vai ter a esperança, né? Porque tu vai perceber que na medicina a gente chama de efeito placebo. O efeito placebo na medicina é o poder da nossa mente. É você acreditar, você ter fé. Então as pessoas, Deus, a ciência não consegue explicar Deus. Mas o efeito placebo, o que é? Eu dou um comprimido de farinha, um grupo toma a farinha e outro grupo toma o comprimido. O grupo que toma a farinha tem o mesmo efeito do comprimido. Por quê? Porque ele acreditou tanto naquilo, né? E aí vem a questão da mente. Então você ter fé, você acreditar é extremamente importante, né? Sim, com certeza. Com certeza. Que legal, José, que legal. Cara, foi um prazer conhecer a tua... Eu me emocionei muito, né? Igualmente. Durante o teu relato, né? Eu acredito que o teu relato ele vai motivar várias pessoas, né? Principalmente por tu ter tido um resultado tão rápido, né? Porque geralmente tu já estava pensando, não, vou estudar ano que vem, você conseguiu naquele mesmo ano, já vai começar a medicina, 6 anos você vai ser doutor. Então, pô, cara, isso aí é incrível, né? E aí, para a gente finalizar aqui, né? Eu queria que você pensasse numa pessoa que está pensando em desistir, que não tem apoio da família, que está passando por dificuldades, principalmente dificuldades financeiras. Qual seria o recado que você dá para ela, né? Já que você fez o método atentamente, você viu qual que é o poder das metodologias ativas, em exatas, linguagens. Qual seria a tua orientação para uma pessoa que está começando do absoluto zero e ter o sonho de virar o primeiro médico da família? Primeiramente, que ela não perca a fé e que ela consiga confiar em si mesma também. Porque eu acredito que se você tiver confiança em Deus e saber que você, com muito esforço e dedicação, consegue atingir os seus objetivos, eu acho que esse é o combustível da vida, né, Léo? Então, que essa pessoa não desista. Que provas, lutas vão vir o tempo todo e a gente tem que aprender. As cicatrizes vão ficar para nos lembrar que nós passamos por essas provas e que vencemos. Perfeito, perfeito. E nunca desistir, que nem eu falo no método Atleta da Mente, né? Desistir não é uma opção. Não é uma opção. Incrível, incrível, José. E depois o pessoal da minha equipe vai pegar os teus dados ali, né? Teu endereço, tudo mais, para mandar a plaquinha para você, né? Tem a minha aqui, 001, né? E você vai receber essa plaquinha e vai botar ela aí, vai ser o teu mural, né? Com certeza. E vai receber um jaleco também para você. Provavelmente já deve ter já comprado teu jaleco, né? Mas eu vou mandar mais um de presente aí para ti. Ainda não, a minha mãe tá doida para comprar. Então compra porque aí é o presente, ela falou assim, eu preciso te dar pelo menos uma coisa assim antes de você começar o curso. Quando que começam as tuas aulas? Dia 6 de março.
Dia 6 de março. Ah, então tu tem mais 6 ou de março. menos 30 dias. Tenho tempo 30 ainda. dias. Sim, 30 dias. 30 dias, que legal, cara. Parabéns, tá? Parabéns novamente. Fiquei muito Obrigado, feliz de conhecer a tua história. obrigado. Só esse mês foram mais de 6 alunos aprovados e nem saiu Olha ainda os só. resultados do Enem ainda, né? Então, estou Sim, muito a hora que sair, feliz. com certeza vai haver mais alunos. Sim, pelo que eu conversei, e provavelmente vai ter vários. Então, pô, cara, isso aí é um legado, né, que a gente deixa, que você está participando, né, que não tem nada a ver comigo, né, tem a ver com vocês, com a Carlúcia, com a Milena, com o Natan, que era servente de pedreiro, Sim, né, com a Lidiane, 38 anos, com filho pequeno. Então, assim, cada um tem uma história, né, e isso é tem muito uma legal, a gente história. poder compartilhar e tirar aquele preconceito da medicina, né, que é aquela pessoa de 18 anos que sempre tirou 10, que é inteligente, né? É E a trazer única essa que consegue diversidade, passar. entendeu? Sim, Trazer a diversidade para a medicina, né? Então, graças a Deus, hoje, né? As cotas é muito importante, né? Eu sou com cotista, certeza. cota pobre, né? Baixa renda, escola Sim, pública, e isso possibilita, né, a gente ter essa diversidade na medicina, porque eu jamais conseguiria pagar 15 mil reais por mês. Acredito que não, você, o teu pai, como PM, também não teria condições, a sua mãe como não, jamais. professora. Não Então, e tem. você vai fazer medicina numa universidade federal, né, José? Sim. Realmente é uma coisa muito grande e inimaginável. Acho que nem depois de formado a ficha vai cair, Léo. Sinceramente, eu acho que não vai cair.